Prefeitura de Feira está fortalecendo a agricultura familiar com a distribuição gratuita de 102 toneladas de sementes de milho e feijão. Cerca de 15 mil pequenos agricultores serão beneficiados em todos os distritos do município por meio de 125 associações. As sementes foram adquiridas com recursos próprios e com qualidade testada para garantir boa produtividade. A ação também assegura sementes para o próximo ano, reforçando o planejamento e o apoio ao homem e à mulher do campo. Investir na agricultura é fortalecer a produção, gerar renda e movimentar a economia local. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Como é que tá você? Super bem, e hoje animadíssima, porque estamos com uma pessoa para lá de especial no projeto. Josiflora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, o convite, e que abençoe cada vez mais esse projeto. As honras da casa é sua. Show de bola. Iniciando, por um contexto não só de você enquanto influenciadora, que hoje é o seu papel, mas antes disso, fala um pouquinho dos bastidores da tua vida. Josiflora, criada em um lar disfuncional, com uma grande maioria, sem pai, mãe solteira de 4 filhos, cresci naquele ambiente familiar forte de mulheres, porém tão forte ao ponto de do emocional ser desestruturado. É muito desse jeito, a gente se resolve, mas eu senti que faltou aquele abraço, olho no olho, V0, carinho, abraço. E quando você tem esse lar disfuncional, você acaba se apegando a qualquer coisa, ao primeiro sinal de carinho. Eu acredito que esse espaço aberto de não ter carinho faz com que nós nos tornemos suscetíveis a muita coisa. Vou falar por mim, carente, codependente emocional, sempre desejando ser amada. Eu perseguia o amor, carinho, atenção, alguém me note. Com mais ou menos uns 7 para 8 anos, a diretora do colégio chamou minha mãe e falou: sua filha precisa ser adiantada. Ela é muito acelerada e a turma está deixando presa. E aí minha mãe disse: não, ela vai ficar junto com a irmã. Esse ponto da minha vida marcou muito, porque quando me pediram para que eu ficasse ao lado para acompanhar alguém, naquele momento eu falei o seguinte: para que estudar? E eu comecei a entender que se eu não poderia ser eu mesma, eu não precisava acelerar tanto. Perdi de ano 2 vezes, eu falei: eu vou virar burra mesmo, tanto faz. E engraçado é que quando você não busca o conhecimento, você trava. Porque a minha vida inteira ela foi mudando através do conhecimento. Mas antes de chegar nessa parte do conhecimento, eu cheguei nos meus 13 anos, já na adolescência. Um certo dia eu passei mal, liguei para minha mãe trabalhando, mãe solteira, fora de casa, filhos, vizinho passo-olho, aquele famoso passo-olho. E aí minha mãe pediu para que uma amiga dela levasse-me até uma UPA. Nessa UPA, o médico pediu para que essa amiga da minha mãe fosse fazer a ficha e que eu ficaria sozinha com ele. Dentro do consultório dele tinha um ferrolho por dentro da porta. E naquele momento que eu entrei, ele automaticamente começou a me molestar e eu praticamente paralisada. Eu era novo, menina virgem, de um ambiente familiar conservador, minha mãe é testemunha de Jeová, o assunto sexo nunca era comentado, imagine tocar em um corpo. E quando ele fez o que se sentiu confortável, ele disse: eu tenho o seu endereço, eu mato a sua mãe. Naquele momento eu falei o seguinte: já que a culpa foi minha de eu ter ficado doente, então eu não posso contar. E fui vivendo com aquele conflito interno, e a partir daquele momento eu acreditava que eu não tinha mais valor. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse ficar comigo, para mim era lucro. Eu não sentia valor no corpo, nas emoções, na identidade. Então, para mim é o seguinte: eu acredito que muitas mulheres que foram abusadas passam por isto. Um corpo violado, um corpo molestado, é um corpo descartável. Alguém invadiu um espaço seguro meu e descartou. Então, qualquer pessoa, no menor tato possível, que dê o mínimo de carinho, eu aceito. E foi aí que eu conheci o pai do meu filho, que era meu namorado, já era agressor, já tinha sido expulso de várias escolas, agrediu professora, ele já era um agressor. Mas ele demonstrou um carinho por mim. E na minha cabeça, de menina carente, sem base familiar, porque é o pai que dá força para a mulher.
Figura masculina ela é muito importante. É o pai que fala pra menina, você vai conseguir. É o pai que chama a menina de princesa, que põe no colo, que bota pra montar uma bicicleta. A segurança da estrutura emocional de uma menina vem do pai. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi você consegue, eu acredito em você. Então essa vulnerabilidade emocional da ausência masculina, não tinha referência masculina. Abuso sexual aos 13, o que é que eu tinha? Qualquer coisa era suficiente. E fui me envolvendo nesse relacionamento disfuncional, comecei a apanhar já no namoro. Aos 18 anos engravidei, toda mulher agredida, porque assim, o meu pai foi embora de casa. E eu lembro-me que minha mãe repetiu o discurso que minha mãe falava o seguinte, o seu pai queria que eu perdoasse as traições. Meu pai teve um filho fora de casa e queria que minha mãe registrasse essa criança como dela, criasse. Minha mãe disse não. Então, na minha cabeça, a culpa de eu não ter um pai foi minha mãe não ter sido flexível. Pô, custava minha mãe ter aceitado? Besteira. Era só mais um, tinha 4, ficava 5. Só que eram as 2 crianças da mesma idade. Na época, ambas tinham 3 meses. Mas na minha cabeça, eu faria de tudo para não ficar solteira. Eu aceitaria tudo, porque eu não queria ser igual a minha avó, nem igual a minha mãe. Eu já não conhecia o meu avô. Porque quando meu avô foi embora, minha avó estava grávida, ele nem sabia. Minha mãe já não teve pai. Eu não tive pai. Ah, com meu filho vai ser diferente. Engravidei aos 18, convicta de que eu iria fazer de tudo para salvar o casamento. Inclusive até procurar emprego, que ele era um vagabundo mesmo, um à toa, sem compromisso com a vida, com família, com padrão família. Apanhei a minha gravidez inteira e para ele se certificar de que eu não denunciava, ele mesmo me levava à emergência e falava, ela caiu. Não, ela caiu, eu trouxe ela. Aquele ambiente narcisista mesmo, de controle. E eu acreditava, quando eu tiver meu filho, ele vai mudar. O menino, tudo que ele quer um filho. Então, depois que eu pari, primeiro que eu parei sozinha, bati na cama dele de madrugada e falei, eu estou tendo contrações, já estou contando e já está de 15 em 15 minutos as dores. E as palavras dele foram, não me incomode, amanhã eu vou trabalhar. Daí as contrações continuaram aumentando e eu falei, eu acho que eu vou parir. E ele virou para a parede e disse, não me incomode que amanhã eu vou trabalhar. Então tomei meu banho, arrumei, bati na porta da minha mãe e falei, eu vou parir. Minha mãe olhou pra minha barriga, a barriga toda já baixa, minha mãe, tu vai parir mesmo. Meu filho não tinha roupa, não tinha nada. Ele já era viciado em bebida e o dinheiro da família era para álcool. E assim eu fui vivendo nesse ambiente disfuncional. Ele só soube que o filho nasceu 3 dias depois, que ele nem sabia onde é que eu estava. Nem duvidou, por que será que tá essa criatura? E depois que o meu filho nasceu, eu acreditava que o relacionamento seria mais fácil. Meu filho nasceu com uma má formação congênita, chamada onfalocele. Necessitou muito de atenção, de um ambiente saudável, mas as agressões só aumentavam. De quebrar a TV, de destruir as coisas da criança, de faltar alimentos para ele, por ele estar em festa, em bebida. E eu não tinha aquele olhar de eu tenho que sair daqui. E um certo dia eu falei assim, se eu continuar aqui eu morro. Não tenho mais para onde ir. Mas esse dia chegou. Foi um dia das mães, meu filho estava com quase 2 anos, mais de 2 anos. No dia das mães, ele chegou bêbado de uma festa, me agrediu na rua e eu revidei verbalmente. E ele correu atrás de mim, me deu uma rasteira. Eu caí perto da casa da minha mãe, ele me arrastava pelos cabelos. Com o joelho em meu peito e as 2 mãos em minha traqueia, ele gritava, morre desgraça, morre desgraça. E com o último fôlego que eu tinha, eu gritei. Nessa época, meu pai tinha voltado para minha mãe. Com o meu último fôlego, eu gritei, alguém me ajude. Foi aí que meu pai conseguiu me salvar dele, porque ele estava convicto de que me mataria. Nesse dia, ele foi preso. Dei queixa de violência doméstica. Na época, não existia feminicídio, apesar que mudou pouca coisa, viu? As mulheres continuam morrendo igual ou pior do que na minha época. Ele foi preso e o delegado chegou para mim e falou, a senhora tem um interior para ir? Porque se você não tiver para onde fugir, ele grita na cela que vai lhe matar. E eu perguntei, mas doutor, o senhor não pode prender? Ele falou, não tem flagrante. E aí, no outro dia, eu voltei para casa para arrumar as coisas. Acordei cedo, né? Saí da casa da minha mãe, fui lá arrumar minhas coisas. No quarto, a porta abre. Ele tinha sido solto. E eu estava dentro de casa. Naquele momento, só tinha uma chance para mim. Pular do 2º andar.
em um paredão e ficar no meio do mato, jogada, para que ele não visse que eu estava ali. E assim eu comecei a entender que naquele Dia das Mães, a minha decisão era, eu não tenho como voltar. Se eu voltar, ele mata. Porque ele tentou. Porque uma pessoa quando segura no pescoço de uma outra, com o peso de um corpo, com o joelho, e ele não solta, ele não tem interesse de testar. Ali é um tudo ou nada. O objetivo é matar. Algo que eu digo para as mulheres é, sempre tem sinais. O meu ex-marido, ele não mudou do nada. Ele já era agressor. O meu ex-marido, ele não mudou quando eu engravidei, ele não mudou quando namorou comigo. Ele já era agressor. Mas por vulnerabilidade emocional, o que é que acontece? As mulheres acreditam que estar junto fará um agressor mudar. E eles não mudam, eles só lapidam a tática. E aí eu fui embora, deixei meu filho com a minha mãe. Disse a minha mãe que eu precisava deixar o meu filho com ela, porque o pai do meu filho tinha uma estrutura, casa própria, trabalhava. E eu estava indo embora. Quando eu entrei na casa com os policiais, eu não tinha documento, não tinha roupa, estava tudo queimado. No quarto que eu dormia, tudo queimado. Falei, minha mãe, eu preciso recomeçar. Me dá um tempo, deixa a vida com o pai, ao longo do dia a senhora me desse auxílio, porque eu preciso recomeçar. Meu pai deu-me uma casa, uma outra comunidade, facção rival, mas é onde eu tinha nascido, que eu nasci na Chapada do Rio Vermelho. Lá era mais seguro porque lá ele não entraria. Mas também era aquele começo, sem fogão, sem bujão, sem geladeira. Era um papelão no chão, onde eu comecei. Umas 3 semanas depois, minha mãe me liga. Minha mãe me liga dizendo que o meu ex-marido tinha abandonado meu filho em uma casa e nunca mais tinha voltado. E que ela não poderia ficar com ele e que estava levando meu filho para um orfanato. Naquele momento, eu parei e falei assim, mas eu não tenho condições de ficar com ele agora. E ela disse, mas você vai ter que se virar. Ou eu terei que deixá-lo no orfanato. Naquele momento, eu tive que começar, sem fogão, sem geladeira, sem cama, com uma criança de 3 anos, com crise de epilepsia. Mas eu falei o seguinte, é o meu começo. Esse foi o meu começo, no zero. Sem apoio emocional, sem apoio financeiro, sem apoio estrutural, sem a famosa rede de apoio, que é importante. Só que olhando para a minha vida hoje, naquele momento em que eu peguei aquela criança com 3 anos, doente, meu filho era extremamente frágil, qualquer gripe era uma crise epilética. Eu falei o seguinte, eu só vou conseguir sair da favela se eu estudar. Não tinha nada que eu tentasse que dava certo. Você já tinha quantos anos nessa época? 22. Eu olhei para toda aquela situação, as minhas amigas próximas a mim com a mesma realidade de vida. Agressão doméstica, mães solteiras, outras viúvas que os maridos do tráfico já tinham morrido. Eu olhei para minha situação e falei o seguinte, só posso estudar, é o caminho que eu tenho. Na época, meu esposo era meu namorado, era um paquera, liguei para ele e falei assim, eu posso te pedir um favor? Ele falou, pode. Eu falei, paga um curso para mim de depilação, sobrancelha, massagem. Ele falou, pra quê? Eu falei, eu preciso de dinheiro. Eu preciso estudar. Eu coloquei em minha cabeça que se eu não estudasse, eu não sairia da favela. Meu filho não teria cama. A minha água, ela já estava cortada e eu roubava a água da vizinha. Eu esperava a vizinha sair para trabalhar, pulava o muro e enchia os meus baldes. Para ter água para beber, para ter água para tomar banho, para ter água para jogar no banheiro. Não tinha fogão, não tinha geladeira. Ia para casa das amigas bater um papo, tipo umas 10 da manhã, para pelo menos meu filho ter o que comer. E eu falava, não, já almocei. E aí ver meu filho comendo já me dava uma garantia emocional, porque a gente se vira com qualquer coisa. Nessa época eu vivia também de pão que a Igreja Católica dava. Sou muito grata à Igreja Católica. Eles davam uma mistura láctea para diminuir a desnutrição. E toda segunda e quarta eles davam pão e essa mistura. Eu pegava esses saquinhos, deixava na geladeira de uma vizinha, de manhã e à noite o meu filho tomava para ter o que comer, para ter a alimentação garantida. E foi com base nessa jornada de vida que eu olhei para os estudos como um caminho para vencer. E o vencer para mim era básico, viu? Era ter um bujão, uma cama, era ter uma geladeira, era para eu não sentir o piso. Eu tinha uma tia chamada Titia Celina, que descansa em paz, ela tinha um problema de lipedema. E a pele muito sensível, tudo rasgava na pele de Titia Celina.
E ela um dia perguntou pra mim, onde é que você dorme? Eu falei, no papelão. Ela foi se arrastando, ela era bem idosa já, pegou um desses colchões dela e falou assim, durma com isso. Então eu tenho muitas histórias de pessoas que viram a minha situação e o básico para começar. E eu sempre digo o seguinte, para mim, olhando para o passado, se eu tivesse tido mais do que isso, eu não teria avançado. Se eu tivesse tido conforto, estrutura, aquela mega rede de apoio, onde todos iriam facilitar a minha vida. Porque existe algo na mulher que hoje chama de mãe solo. O que é a mãe solo? Na minha opinião, é uma mulher que não quer assumir que errou e precisa ser vista como vítima. Se eu me visse como mãe solo, eu não seria mãe solteira. A mãe solteira é diferente da mãe solo. A mãe solteira se vira. Você que cavou isso. A mãe solo tenha pena de mim? Porque foi ele que errou. Tá, mas e a minha parte? De ter ignorado os sinais. Todos me diziam que ele era agressor. Por que eu insisti? Por que eu não dei uma chance pra dúvida? Então, eu saí da mãe solo e entrei na mãe solteira. A mãe solteira só tem uma bala na arma. E ela vai ter que usar. E a minha arma foram os estudos. Fiz o curso de estética, com 3 semanas no curso. Eu me dediquei tanto que a minha professora disse, você já vai para um estágio. Aqui ninguém faz estágio sem se formar, mas você precisa. O estágio era no bairro onde eu morava, uma clínica. Eu morava na Chapada, a clínica era no Rio Vermelho. O estágio era só meio período, ou seja, eu já tinha R$500. Já podia comprei uma cama no cartão da minha tia parcelado, comprei um bujão e um fogão. Ali eu já começo. Então, a vida da mulher solteira, consciente, que precisa acertar, é uma vida onde cada escolha dela conta. Eu tinha paqueras, mas o que acontece quando a mulher solteira ela começa a ter relacionamentos? Ela perde o foco. E ela começa a querer ter alguém por uma dependência financeira. Ela não quer ter alguém para ter uma família. Ela precisa de alguém para resolver os problemas que ela procurou. Foi assim que eu vi com a minha vida. Eu me envolvi em problemas, óbvio. Ele era agressor. Mas e a parcela da Josiflora? Eu fui inconsequente, fui irresponsável, fui mimada. Mas Josiflora, eu acredito na autorresponsabilidade. Então a autorresponsabilidade fez com que eu olhasse para a minha vida e falasse assim, a parte dele a justiça não vai resolver, eu vou resolver a minha. E a minha eu estudo. Comecei a estudar, o ambiente conta muito, tá? Foi fazendo o curso de estética que eu comecei a atender clientes mais nobres e elas cobravam de mim o próximo passo. E a faculdade? E o curso? E por que só anda assim nua? Porque você só anda assim nua, Josiflora, você é mãe de família. As mulheres com condição financeira e um ambiente melhor, elas começavam a falar para mim coisas que o meu ambiente não falava. Era normal, menina jovem, bonita, 20 e poucos anos, anda em samba, todo final de semana uma cachaça diferente, não tinha foco. O corpo era uma mercadoria barata. Era assim que eu me colocava. Quando eu era uma mãe solteira, seminua. Meu corpo eu colocava como uma carta de entrada. Olha o que é que eu tenho. Não tenho inteligência, não tenho família, não tenho berço, mas tenho um corpo que está à venda. O Jojo Todinho fala uma frase que eu acho muito engraçada, que é: tem muita mulher com a carne fora da panela. E é verdade. Meu corpo acabou se tornando uma mercadoria muito barata. E toda carne barata no açougue fica exposta. Toda carne nobre fica ali naquele saquinho a vácuo. E hoje em dia tem até alarme de tão valiosa que ela é. Se eu quero me ver como uma carne, vamos falar sexualmente falando, aonde eu quero estar? É uma pergunta, pra mim foi uma pergunta óbvia. Eu quero ter um cérebro, eu quero ter um corpo. Porque o corpo ele fica velho. A beleza em uma mesa dura 5 minutos. Uma pessoa feia e uma pessoa bonita na mesa, elas causam o mesmo impacto pelo mesmo tempo. Depois a conversa vai ter que fluir. E na conversa, quem você é? Na conversa não era ninguém. Não tinha assunto, não tinha pauta. E eu me sentia sempre olhada e observada. Mas por quem? Se era eu que fazia meu próprio julgamento? Por que eu acreditava que o mundo estava contra mim? Onde eu entrava, tem alguém me olhando. Mas como? Eu estou olhando também para essas pessoas? Eu comecei a ser justa.
Eu quero ser próspera, eu quero ser vítima. Vítima não vence. Sobrevivente sim. E nessa minha sobrevivência eu fui estudar. Parte de quem Josi Flor é hoje, olhando para aquele passado financeiramente vulnerável, se quando eu engravidei eu tivesse uma renda, eu não teria ido morar com o agressor. Não teria. O que fez com que eu morasse com o agressor foi não ter dinheiro para um aluguel. Se eu tivesse dinheiro, meu filho não teria nascido sem roupa e ficado 5 dias na maternidade, enquanto alguém providenciava um dinheiro, ia lavar roupa, ia secar, ia dobrar, ia arrumar para ele ter uma mala para ter alta. Meu filho ficou enrolado em um lençolzinho por 5 dias, com aquela lâmpada quente para que ele não ficasse gripado. Toda a vulnerabilidade da minha vida veio através da ausência financeira. E na vida da mulher hoje, principalmente a dona de casa, essa vulnerabilidade financeira a expõe a tudo. Abusos emocionais, psicológicos, sexuais e principalmente o abuso emocional. Onde dizem pra ela, você não presta, quem vai te querer, com filho, acabada, onde o corpo dela ainda é visto como uma moeda. Toda acabada, com filho nas costas, quem te quer? Ou seja, a mulher ela é julgada pelo corpo, por ser boa demais, ou pelo corpo por não estar tão dentro do padrão aceitável. Mas só o conhecimento liberta a mulher de tudo isso. A liberdade financeira. Antes da gente chegar nessa outra parte da Josi, eu queria te fazer 2 perguntas. Você foi abusada ainda pequena. Como é que isso, de certa forma, assim, você conseguiu esconder até quando? Até quando foi possível? Uma outra, como é que foi essa transição? Porque muitas mulheres, depois que sofrem um abuso, eu acredito que tem um bloqueio para se relacionar com outras pessoas. Como, de certa forma, você trabalhou isso depois já de jovem? Minha mãe só soube que eu fui abusada tem 2 anos. Nunca contei. Mas Ela soube porque alguém contou na internet que viu uma live minha e perguntou pra ela, quando é que sua filha foi abusada? Mas você chegou a contar para os seus namorados que... Meu esposo soube também, tem uns 6 anos. Eu nunca acreditei que o assunto era importante para não me sentir exposta. E, ao mesmo tempo, a forma que eu encontrei de me defender era sendo agressiva, hostil. Eu acreditava que todos os homens, eu precisava me vingar de todos. De uma certa forma, vem essa base um pouco meio que do feminismo, de eu vou me vingar porque nenhum presta. Não prestam elas contra eles. Mas nem todos são agressores. A minha transição foi sendo mãe. Eu coloquei um homem no mundo, e agora? Para onde vai aqui esse ódio que eu tenho dos homens, se agora eu acabei de ter um menino? Foi difícil. Olhar sem ver resquício. Aí veio o abuso e agora vem ser mãe de um homem que tentou me matar. Olha que loucura. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento com homens pelo abuso, agora eu odiava os homens e agora eu sou mãe de um menino. O que é que eu faço com isso? Meu pai me abandonou, um homem. Eu fui abandonada, abusada sexualmente por um homem. Um homem quase tentou me assassinar e agora eu estou parindo um homem. O que é que eu faço da vida agora? Que encruzilhada, né? Uma encruzilhada. O que é que eu faço? Trazendo um pouco, né, desses reflexos que você denotou pra gente e do adendo que Gilvan fez, o que é fundamental, a gente vai trazer 2 pontos específicos agora, que é justamente da transição para a evolução através do conhecimento, onde a gente traz o conhecimento e o estudo como a base da sua evolução. E para um outro ponto de partida, a Josi Flora ganhou uma grande relevância hoje, tem quase 700 mil seguidores no Instagram, contando essa história e trazendo para mulheres apoio por essa história que foi construída. Quando as pessoas enxergam hoje você, como você se enxerga diante dessa evolução construída com a sua história real? Tem uma palavra que as pessoas me chamam que eu tenho ódio, que é guerreira. Eu odeio essa palavra. Odeio com todas as forças. Porque a guerreira, ela não descansa. Ela está eternamente em guerra. A guerreira tem que estar em estado de alerta. A mulher guerreira, ela não descansa, ela come em pé na beira da pia, ela está sempre disponível para tudo e para todos. Enfia uma touca de cetim na cabeça, uma touca de Nero, roda a cidade inteirinha com a havaiana encardida, porque ela é a guerreira. Essa mulher eu odeio. Por isso que eu chamo as minhas seguidoras de rainhas. A rainha, ela se prepara para cuidar do povo. A rainha, ela é a sua prioridade. A rainha para de comer na beira da pia, ela senta à mesa para comer. Ela se arruma para ficar em casa, ela penteia o cabelo, ela não tem pena de usar roupa. Ela não serve o mundo, ela se serve.
A rainha, ela sai sozinha para tomar um café. A rainha, ela é egoísta. Mas é uma egoísta bíblica, porque a Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. Tudo que uma rainha tenta dar para alguém, ela tem que dar para si própria. Então, as minhas seguidoras, quando escrevem assim, guerreiro, eu digo, meu Deus, que gatilho é esse dessa frase? Me abre uns 500 gatilhos, uma única frase. É tipo, eu não posso descansar, eu não posso ser Josiflora, eu não posso ser feliz, eu tenho que estar sempre lutando, eu nunca vou poder descansar o desfrute. São 500 gatilhos com uma única frase, porque eu cresci em um ambiente onde todas eram guerreiras. E interessante que a sua história foi tão posicionada e tão... Talvez as pessoas tenham criado uma similaridade que hoje você ganhou essa relevância. Em que momento você notou dentro dessa gestão que você teve esse adendo onde, poxa, mais pessoas estão me seguindo, mais pessoas querem me ouvir, mais pessoas estão vendo minha história como um reflexo? Qual foi o start de você falar, poxa, entendi, vou por esse campo digital? 2018, quando eu tive um aborto, eu perdi o Miguel e eu não podia engravidar, endometriose, já não usava nenhum método. O médico falava, olha, você só vai engravidar com inseminação, fazer uma FIV. E eu apareci grávida, de novo, de um menino. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Na primeira ultrassom, o diagnóstico foi incompatível com a vida. Má formação cardíaca. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O que é que o senhor quer que eu faça da minha vida? E todos os dias, eu passei pelo processo do aborto, todos os dias eu pegava uma van na porta da minha casa e ia pra Praia do Forte, todo dia. E voltava. Ia às 7 da manhã, voltava às 5 da tarde. Eu aprendia com as trançadeiras a trançar palha, para fazer bolsa de palha. E no momento que eu ia de van e voltava, eu ia pensando, o que é que Deus quer de mim? Eu, mais uma vez, o Leste Lerrar, eu voltei para dentro, para esperar, para buscar de Deus uma resposta. Primeiro porque eu não dava certo vendendo. Eu entrava e saía de vários negócios. Quando no primeiro sinal de que dava errado, eu largava. O dinheiro, ele é masculino, é uma força masculina de poder. E eu sempre tive uma relação ruim com o homem. Então eu não me sentia conectada. O feminino não tinha conexão. Eu não, por exemplo, eu não olhava o dinheiro como algo que eu controlasse, mas ele tinha poder sobre mim. E quando o dinheiro te governa, você não é feliz. Ele não fica. Quando uma pessoa chega a um ambiente fraco, as pessoas fortes querem andar com pessoas fortes. Dinheiro é uma energia forte masculina e dinheiro gosta de ficar em um ambiente forte. Eu queria o dinheiro, quando ele chegava, ele não ficava. Ele não durava, ele não perpetuava. Problemas financeiros, problemas no casamento, problemas com meu filho. A minha vida estava em tanta confusão que eu precisei de uma pausa. Eu busquei em Deus uma resposta para o que Ele queria da minha vida. Eu queria muito que as pessoas me vissem como inteligente. Eu odiava ser dona de casa. A dona de casa é uma mulher submissa. É uma mulher que serve a família. Eu vou servir 2 homens? Que loucura é essa? Eu não quero. Eu lutava contra o meu destino. Porque eu não tinha os meus traumas resolvidos. E eu queria punir quem nunca tinha me ferido. Mulheres que não são curadas, elas punem pessoas que nunca as feriram. Porque elas não conseguem separar as coisas. E nesse momento eu fui buscar terapia. O que fez com que Josiflora virasse dessa mulher desejando parecer ser, para realmente ser inteligente, porque eu sempre fui, a minha base foi eu fazer terapia. Fiz terapia com a Sueli de Araújo, a minha terapeuta. Ela hoje é psicanalista, uma das minhas referências de prosperidade e de extensão para a vida. Ela que trouxe para mim o olhar do feminino, o sagrado feminino. De eu me arrumar para estar em casa, de eu escolher as mesas que eu tinha que sentar. Mas ela falou o seguinte, para a internet, volta para si. Eu fui entender quem sou eu. Eu não sou o que minha mãe diz, eu não sou um abuso. Eu não sou vítima de violência doméstica. Eu não sou mãe solteira. Quem é Josiflora? Para quem não sabe, Josiflora não é nem meu nome de batismo, mas foi o nome que eu escolhi para minha identidade. A minha identidade, o eu sou, conecto com a Josiflora. A Josi veio da faculdade, uma professora disse que meu nome era muito difícil para ser pronunciado, e a Flora veio do feminino. Um artista plástico, Sandro Botticelli, que pintou a deusa Vênus, e quem segurava o manto da Vênus foi Flora, a deusa da fertilidade. O feminino sagrado, que prospera, o que pare e o que multiplica. Então, essa Josiflora veio de uma mulher curada e essa virada de chave veio de uma perda. Eu perdi o Miguel, mas eu encontrei outros caminhos para prosperar e para conseguir fazer com que as mulheres desejassem buscar cuidar da saúde mental.
E hoje, qual é o seu trabalho? Você tem a rede social? Como é que você ajuda essas mulheres hoje em dia? Hoje eu sou uma criadora de conteúdo na internet, eu vendo cursos, um deles é sobre saúde mental, que é o Curada para Prosperar. O Curada para Prosperar é um curso onde a mulher volta para a infância e ela observa em qual fase da vida ela foi abusada, quais feridas essa mulher encontra. Hoje o Curada para Prosperar, a mulher que cresceu sem pai, só não ter tido pai, ela já tem 4 feridas. Abandono, rejeição, humilhação e traição. Um pai que me abandonou me traiu. Um pai que não cuidou de mim me rejeitou. Um pai que não cuidou de mim, ele me abandonou. E ele me humilhou. Me humilhou em época de escola que ele não estava lá. Ele me humilhou tendo outra família. Ele me humilhou tendo outra filha. Essas feridas emocionais impedem as mulheres de prosperarem, porque o dinheiro gosta de ordem. O dinheiro não gosta de bagunça. Percebe que do rico ao pobre entra no banco em silêncio, já percebeu? Todo mundo fala baixo. Todo mundo tem educação. O dinheiro sai do caixa arrumado. Ninguém bola, arruma na carteira. No dia a dia do caos, as pessoas jogam no fundo da bolsa, mas o dinheiro gosta de ordem. Então hoje na internet, as donas de casa, elas organizam as gestões emocionais para aprender a vender os seus produtos na internet. Hoje cada stories trazido, cada vídeo aberto é intencional. Elas não ficam fazendo dancinhas e trends, elas trazem a rotina. Para dentro de casa, elas sabem incluir links da Shopee, Mercado Livre, Amazon. Elas colocam dentro da sua própria rotina, sendo a dona de casa, uma rotina de excelência e se tornam inspirações. Cada dona de casa hoje, ela olha para a dona de casa que está um passo atrás dela. Porque olhando para essas mulheres que ainda não estão tendo o que elas têm, elas não se frustram olhando para o futuro. Uma dona de casa que hoje tem 1.000 seguidores, ela não pode querer vender para quem tem 1 milhão. A seguidora dela, às vezes, só tem 2 seguidores. Às vezes tem uma conta privada que ninguém segue, mas está ali de forma silenciosa, sendo influenciada com cada conteúdo criado de forma estratégica para ela desenvolver essa renda. Hoje as minhas seguidoras vendem através da Shopee, através de... Hoje eu tenho alunas médicas, tenho alunas em mais de 16 países, advogadas, consultoras, faço parcerias com várias marcas. Todas as marcas têm que ter propósito. Eu não me sinto confortável em sentar para conversar com mulheres que perseguem dinheiro, porque dinheiro é energia. Se o que você faz na internet não impacta vidas, é só um catálogo de publicidade, é um negócio sem propósito, aonde o eurocentrismo está ali, eu no centro. Um perfil na internet com propósito, todos os dias você acorda disponível para poder impactar a vida de alguém. Com a palavra, arrumando o cabelo, fazendo uma faxina, o seu estilo de vida, independente da classe social, ele precisa influenciar as pessoas. E isso é o que mais importa para ser uma dona de casa de sucesso. O dinheiro, ele é um pilar da prosperidade. Tem que ter prosperidade emocional no casamento, cuidado com o corpo, nas amizades, interpessoal, relacionamento com parentes, no servir, espiritual, financeiro. Quando eu falo sobre curada para prosperar, tem muita gente com dinheiro com depressão. Tem muita mulher casada infeliz. Tem muita mulher, mãe com filhos com péssimo relacionamento entre eles. Por isso que todos os pilares sistêmicos são importantes para termos uma base emocional de um curada para prosperar. Você trouxe um adendo muito importante, é justamente ele que eu quero remeter agora, né? Esse é o seu crachá, essa é a sua identidade. A Josiflora construiu essa identidade e hoje muitas vidas são atravessadas em prol disso. Mas quem é a Josiflora hoje, sem esse crachá, né, sem essa identidade digital, a Josiflora que se tornou ao longo desse tempo? Eu sou uma mulher hoje muito engajada com pessoas. Eu digo hoje estava falando sobre crimes hediondos. Pessoas merecem viver. Seja um homem tirando a vida de uma mulher tirando a vida de um homem. Pessoas. Hoje a Josiflora hoje ela se conecta com pessoas. Exijo muito respeito do meu espaço. É algo que eu não negocio. O meu espaço ele é meu. Mas o servir hoje é uma das minhas maiores características. O olhar. Meu marido disse que você não relaxa não. Eu falei, eu relaxo servindo. A criança no mercado que tá assim a meia. Mãe, cadê a meia? Parece cínica de prédio. A minha maior qualidade hoje é o servir. E o meu maior problema hoje é o eu sou, a minha identidade. Tudo que me impede de ser eu mesma me bloqueia. Por isso que eu luto tanto contra isso. Para que eu não me perca. A Josiflora hoje é uma mulher que serve.
Servir é minha identidade. Mas o servir sem assistencialismo. O assistencialismo, ele prende, ele limita, ele é uma moleta. E eu lembro muito de Jesus Cristo falando para o aleijado no tanque de Betesda. Você quer ser curado? O aleijado começou a contar que já tinha 30 anos. Naquela situação, Jesus perguntou de novo, você quer ser curado? Jesus poderia ter pego aquela maca. Mas Jesus falou, pega a tua maca e anda. Longe de mim querer ser comparado a Cristo. Mas Jesus, ele não era assistencialista. Jesus, ele sabia quem ele era, o acesso ao Pai, ele sabia fazer milagres, ele é o verbo, mas ele sabia que a partir dali seria algo que era contra ele. E fazer as pessoas entenderem que elas são capazes de pegar cada uma a sua própria maca é fundamental. Cada um de nós podemos pegar a nossa própria maca e andar. Qual é a sua maca hoje? Pode ser medo da crítica, medo do abandono, vício em ter as pessoas te ajudando o tempo inteiro, não ser independente, a codependência emocional, querer sempre um tapinha nas costas e a vida facilitada. Qual é a sua maca? Eu digo que a maca que as pessoas não conseguem carregar, elas nunca conseguirão se libertar. Jesus poderia carregar aquela maca, claro. Poderia falar só para o rapaz sair correndo? Poderia. Mas o que só depende de mim, Jesus ele nunca fará. Perfeito. De Salvador, hein, Gil? Hoje à tarde. Uma tarde internacional. Muito bom, a história é muito bonita. Acredito que muitas pessoas que vão assistir esse episódio vão ficar contentes em saber que existem mulheres com tanta relevância na história e que não se cansam de buscar sempre uma mudança, não só para si, mas para as outras que também as ouvem, né? Gil, jogue duro aí. Aonde você ainda quer chegar? Aonde eu quero chegar. Sabe o que é que eu desejo? Pessoas prósperas. Pessoas que vejam o dinheiro como uma ferramenta. Um caminho, mas não é o único. E desejo pessoas olhando para si mesmas e sendo felizes. Eu acho que a felicidade hoje... Eu tenho uma mãe que sofre de depressão, um pai que sofre de depressão, 4 irmãos nas drogas. E eu tenho parentes infelizes. Então a felicidade para mim é algo que é muito importante. Ser feliz. Quero aproveitar e agradecer a Josi aqui que participou do Tirando o Crachá. Também fazer alguns agradecimentos ao secretário de comunicação aqui de Feira de Santana, Joilton Freitas, e dizer que a Feira de Santana superou a meta e registrou um avanço histórico na alfabetização. O município alcançou 49% no índice de crianças alfabetizadas no ano de 2025. Que maravilha. Um salto de quase 50% em relação ao ano anterior, superando a meta prevista. É mais aprendizado, mais oportunidades e um futuro ainda melhor para nossas crianças. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Agradecer, Josi, a você. Quero parabenizar a prefeitura, isso sim é uma excelente notícia. Crianças alfabetizadas, crianças podendo ler. Isso é ser feliz. Que bom, parabéns pela prefeitura. A educação transforma e você é uma prova viva disso. A educação transforma. É verdade. Agradecer a você. Pode deixar suas redes sociais aí, quem quiser te acompanhar. A frase final, né? Deixar uma frase também de impacto. Josi Flora, Josi. Eu digo que não é com Y, é Josi Flora Oficial. A frase de impacto eu vou parafrasear o João Adib, que é o sucesso não aceita preguiça. Ele diz que nem o diabo é preguiçoso. O diabo trabalha 24 horas. Eu não vou perder pro diabo, não. Eu tenho que trabalhar. Quero te agradecer também a minha parceira Clara aqui. Estamos juntos. Agradecer a Gil, faz parte desse movimento que a gente constrói na cidade. Agradecer a Prefeitura de Feira, sob comando de José Ronaldo. Agradecer a Tirando o Crachá, que mais uma vez traz uma história que deve ser replicada, e para isso que estamos aqui. Muito obrigada. E aí, se você que está assistindo aí, siga a Josi, siga também o Tirando o Crachá no Instagram, acompanha a gente também. Nosso trabalho é isso. Até a próxima semana. Valeu! Valeu! A Prefeitura de Feira está fortalecendo a agricultura familiar com a distribuição gratuita de 102 toneladas de sementes de milho e feijão.
cerca de 15 mil pequenos agricultores serão beneficiados em todos os distritos do município por meio de 125 associações. As sementes foram adquiridas com recursos próprios e com qualidade testada para garantir boa produtividade. A ação também assegura sementes para o próximo ano, reforçando o planejamento e o apoio ao homem e à mulher do campo. Investir na agricultura é fortalecer a produção, gerar renda e movimentar a economia local. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.